Informação útil para ajudar você a melhorar a sua vida. Nós estamos em época de pandemia e muitas pessoas estão fazendo exames para saber se estão ou se não estão com o coronavírus, se já pegaram, se ainda não pegaram. E muitas dessas pessoas não sabem fazer a interpretação deste exame. Então eu quero ensinar para você de uma maneira bem simples, bem fácil, para que você possa compreender o que está escrito lá e possa ter uma melhor orientação em relação a esses exames. Então, como você já sabe, o nosso corpo está cheio de células que fazem a nossa defesa, que são os nossos leucócitos, famosos glóbulos brancos. O que as pessoas não sabem é que esses glóbulos brancos, que essas células de proteção, elas podem ser diferenciadas em várias classificações. Então, quando uma pessoa tem, por exemplo, um ataque específico lá num órgão como o seu coração, e a gente faz um exame chamado IgA, eu sei que é algo específico de um determinado órgão. Quando uma pessoa está atacada de alergia e o médico pede para ela fazer um exame, você vai encontrar lá um exame chamado IgE, que mostra que as pessoas estão com alergia atacada. Então, dependendo da categoria, nós temos um tipo de exame específico para ser feito. Eu quero falar para você hoje de dois que vão ser muito úteis para você compreender o seu exame aí de coronavírus, que é o nosso IgM e o nosso IgG. Eu vou explicar de uma maneira bem fácil para que você possa compreender e possa também falar para outras pessoas se achar interessante. Então, o que é, professor Júlio, o IgM? O IgM são os nossos anticorpos que são ativados enquanto o nosso corpo está ainda sendo atacado. Então, quando uma pessoa está, por exemplo, com uma determinada doença, o IgM não é só para o coronavírus não, tá? O IgM também é feito para outras doenças, geralmente doenças que estão no seu auge de infecção, tem o seu IgM positivo. O IgG são os nossos anticorpos definitivos, são aqueles anticorpos que vão ficar no nosso corpo. Vamos à interpretação agora. IgM positivo e IgG negativo significa que você ainda está sob o efeito da infecção do vírus, mas não gerou anticorpos. Portanto, você está contaminando outras pessoas. Não saia de casa. Quando o seu IgM estiver positivo e o seu IgG também estiver positivo, significa que você já tem anticorpos, mas ainda está contaminando as pessoas. IgM positivo significa que você ainda está num processo de contaminação dos outros. Fique em casa. IgM negativo, IgG positivo, você não tem mais o vírus e você agora tem anticorpos. Ou seja, você pode sair de casa, luz verde para você. Enquanto tiver IgM positivo, não saia de casa. E é por isso que você vai entender também o que os dois tipos de exames que nós temos, qual é a diferença entre eles. O exame mais simples, ele vai observar se você já tem anticorpos. Então, a pessoa pode estar com o coronavírus, pode estar transmitindo esse vírus para as pessoas, mas o exame dele deu negativo. Por isso que ele é um teste mais simples. Quando você vai fazer o teste de laboratório, que é um teste mais complexo, ele vai pegar as duas coisas. Ele vai pegar o IgM e vai pegar o IgG. E aí ele vai dizer para você, com mais precisão, se você está ou não infectado, se você tem ou não os anticorpos. Ele é mais demorado porque ele é muito mais complexo. Mas essa é a diferença entre um exame e outro. Informação útil que pode ajudar você. Se você quiser conhecer mais sobre o sistema imunológico, você pode acessar o meu canal lá no YouTube, o Ciência da Emoção, e você vai lá dos episódios 117 a 124,
que eu explico tudo o que você precisa saber sobre o seu sistema imunológico e como deixá-lo mais forte, mais potente para enfrentar todas as doenças que estão circundando a nossa volta, não apenas o coronavírus. Eu sou o professor Júlio, sou neurocientista e trago informação útil para você.